Podemos sentar, meus irmãos? Nós vamos para a nossa devocional dessa manhã, e para isso eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 18, a partir do verso 1. Aliás, somente o verso 1. Provérbios 18, versículo 1. Diz assim o texto: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Meus irmãos, nesse breve versículo está resumido aqui um princípio muito importante da palavra de Deus, que constantemente nos ensina e nos leva aos relacionamentos. Ao longo da Escritura, quanto mais nós entendemos o que é a vida prática daqueles que desejam servir a Cristo, mais nós compreendemos que é necessário o ambiente do relacionamento para que o Senhor Jesus seja devidamente servido, de uma maneira que isso passa a ser alvo de cada um daqueles que querem ser luz nesse mundo, resplandecendo o caráter de Cristo e inclusive a sua mensagem de salvação. Mas para isso, a Escritura sabe muito bem, e nós passamos a saber a partir dela, nós precisamos aprender a negar a nós mesmos, especialmente nos impulsos do individualismo e daquilo que o nosso coração nos leva a fazer quando nós preferimos a solidão. É verdade, meus irmãos, que os nossos tempos têm cooperado para isso, mas mesmo assim, existe uma raiz de pecado no nosso coração que nos leva a ter interesse por aquilo que é particular ao invés de comunitário. Veja que aqui o texto da palavra de Deus nos faz pensar de uma maneira mais profunda a respeito do nosso coração quando deseja a solidão como um fim em si mesmo. Na verdade, colocando diante de nós motivos subjacentes, motivos implícitos, motivos importantes, que talvez permeiam o coração daqueles que preferem ficar só. O texto nos mostra que o solitário busca o seu próprio interesse. Ou seja, há uma razão pela qual aquele que vive só, ou no ambiente mínimo de pessoas, o texto mostra uma razão pela qual as pessoas geralmente preferem isso. É porque estão em busca do seu próprio interesse. É porque estão preocupadas consigo mesmas. É porque não buscam o interesse de outras pessoas e não estão preocupadas com isso. Então, o que o texto nos diz é que o princípio por detrás daqueles que, não entendendo o propósito de Deus para a vida prática dos que seguem a Cristo, preferem ficar sós, ou priorizam isso sempre, a palavra está dizendo que o princípio por detrás da atitude dessa pessoa é o egoísmo. Eu sei que existem outras coisas que podem vir, de alguma maneira, mascarando o egoísmo, embalando o egoísmo e deixando ele escondido, mas ele está sempre lá. Por exemplo, pessoas que argumentam que não têm capacidade de criar laços profundos, ou pessoas que
se encontram e se reconhecem como muito tímidas e assim por diante. Mas não duvidem do poder pecador do coração do homem. E o poder pecador do coração do homem sempre esconde coisas profundas que são propulsões para o pecado, e nesse caso, o pecado de preferir o próprio interesse do que viver perto de outras pessoas, cumprindo o propósito de Deus através dos relacionamentos. Portanto, quando nós desejamos demasiadamente, inclusive passando por cima dos propósitos que nós deveríamos ter no coração por sermos servos de Cristo, quando nós desejamos demasiadamente a solidão, saiba que o egoísmo está embasando isso, por detrás disso, porque a afirmação da Escritura é certeira. O solitário busca o seu próprio interesse. A situação fica pior quando nós entendemos que tudo isso, essa opção pela solidão que se baseia no egoísmo, no final das contas, é categorizada pela Escritura como uma rebelião contra a sabedoria da palavra de Deus. E é o que diz as próximas palavras do verso. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nós sabemos que, como significado dessa expressão verdadeira sabedoria, nós podemos encontrar coisas como a lei de Deus, a sua palavra, o seu conselho, aquilo que foi revelado a nós, a sabedoria que se baseia nessas coisas e que pauta a vida daqueles que estão firmados na Escritura. Então, no final das contas, o solitário não está só obedecendo ao pecado do seu coração, ao egoísmo do seu coração que o leva a isso, mas, como consequência disso, ele também está se rebelando contra a voz da sabedoria presente na verdade de Deus, que nos leva a pensar de uma outra maneira e a viver de uma outra maneira. Então, esse não é só um detalhe da Escritura, meus irmãos. Mas, se eu ignorar o fato de que esse é um grande erro, eu vou cometer outros erros que, na sua maioria, são de omissão, porque quase que 80% ou 90% das ordens do Novo Testamento só fazem sentido no ambiente dos relacionamentos. Então, não é um detalhe da Escritura, não é uma coisa de menor importância, não é um provérbio solto que não faz sentido com o restante da palavra de Deus, mas é uma coisa fundamental da verdade do Senhor, que se nós descumprirmos, se a nossa vida for categorizada e explicada por esse verso, se os nossos costumes forem assim, enquadrados nesse verso, nós vamos simplesmente nos omitir de fazer o que Deus nos ensina na maioria dos seus mandamentos, dos seus ensinos, na forma como vive os discípulos de Cristo. Então, ficar só por egoísmo não é só um pequeno problema que eu vou ter que tratar tratando do egoísmo. Mas se eu der ouvidos a isso e permanecer assim, eu vou simplesmente me rebelar, me insurgir contra toda a Escritura, contra toda a palavra de Deus, contra o conselho de Deus, que me leva justamente na direção contrária da solidão pelo egoísmo, mas me leva na direção dos relacionamentos, por amor, por sacrifício, por abnegação. Então, não dê ouvidos ao diabo quando ele te ensina a obedecer os seus instintos ou personalidade. Eu sou assim mesmo, é melhor eu ficar bem obediente aos meus instintos, à minha personalidade, porque se eu for fazer diferente, vai dar errado. Eu vou tentar fazer coisas que eu não sou capaz de fazer. Eu vou me envolver com coisas, com pessoas, e eu sou muito ruim nisso. É melhor eu ficar só, ou me envolver o mínimo possível. Isso sempre, meus irmãos, vai ser
rebelião contra a verdadeira sabedoria, rebelião contra a vontade de Deus, rebelião contra o Senhor. Eu sei que na nossa sociedade cristã moderna existem pecados que são naturalmente categorizados como graves, terríveis, dignos de disciplina, e pecados que são aceitos, pecados que são até esquecidos como pecados. A Escritura tem nos alertado que o egoísmo, o pecado do egoísmo, que se aplica na vida do solitário por opção, é muito sério, meus irmãos. É uma rebelião contra Deus, contra a sua vontade. É impossível ser servo de Cristo vivendo assim. Nós temos vivido, eu disse, tempos onde a solidão tem se tornado cada vez mais adequada nos moldes modernos. Veja bem que coisas como a tecnologia e detalhes da tecnologia que se tornam cada vez mais eficazes, nos tornam felizes sozinhos, ou com a sensação de que nós não precisamos mais de ninguém, ou precisamos o mínimo possível. Eu não preciso mais bater na porta do meu vizinho pedindo um pouco de sal porque em casa acabou. É só eu ligar no iFood, né? Abrir o aplicativo do iFood, pedir uma compra que inclua inclusive o que está faltando na minha casa. E o entregador que me traz as compras é uma pessoa com quem eu faço o mínimo de contato possível e me encolho na minha solidão o máximo que puder. E assim, aos poucos, nós vivemos tempos em que estar só, debaixo dos próprios interesses, é o que o homem passa a almejar como desejo do seu coração e como um grito de autossuficiência, porque o mundo ao nosso redor nos permite isso, nos proporciona isso. Os discípulos do Senhor Jesus não serão levados pelo seu tempo, nem pela tecnologia, mas pela palavra de Deus. Se há algum princípio contra o qual nós nos rebelaremos, não é contra a palavra de Deus, mas é contra esse mundo, contra o individualismo patrocinado pela tecnologia avançada, contra tudo que tem nos levado a viver só e viver feliz, entre aspas, só. É contra isso que nós devemos nos rebelar. É contra isso que deve ser a nossa rebelião, para que assim sirvamos a Deus, cumprindo o seu chamado em nossas vidas, que incluem necessariamente relacionamentos. Não sei se você já reparou, mas fruto do Espírito, que se desenvolve em 9 pontos, em Gálatas 5, não faz sentido nenhum se não houver relacionamentos na sua vida. Essa parte da Escritura poderia ser simplesmente rasgada se não houver relacionamentos na sua vida, assim como tantas outras partes. Mas, na prática, muitos acabam fazendo justamente isso. É como se rasgassem as Escrituras, porque elas não são necessárias numa vida de quem prioriza os seus próprios interesses. Por fim, meus irmãos, eu quero encerrar dizendo que o Senhor Jesus estava muito bem na glória, sendo adorado por anjos, sem homens pecadores com os quais ele poderia se relacionar. De eternidade a eternidade, ele é Deus e se bastava em si mesmo. Mas ele se envolveu conosco, veio se relacionar. E se relacionou de forma profunda, de uma maneira que viveu por anos e anos com 12 homens, dia a dia se relacionando com eles. O Deus da glória, o Deus que se bastava em si mesmo, o Deus autossuficiente, o Deus todo-poderoso, o Eu Sou, desceu do trono
arrancando todas as suas insígnias, tudo aquilo que lhe rendia glória, lhe dava uma posição privilegiada, mas esvaziando a si mesmo, veio se relacionar conosco. Seguir a Cristo, que é o chamado da Escritura para cada um daqueles que ouvem o Evangelho e o abraçam, não pode nos levar a um caminho diferente, mas deve nos levar a nos interessar, não pelas coisas próprias, mas pela vida de outras pessoas, e nos relacionar para a glória de Deus. Senhor, nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz através da Tua palavra, ao invés de ouvir as vozes do mundo e da nossa geração. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar para um verso tão pequeno da Escritura, mas que carrega um significado tão profundo, pesado, representando tanto da Tua verdade. Nos ajuda, ó Pai, a desenvolver um coração que identifica o egoísmo presente em nós. E todos nós lutamos em alguma medida com isso. E nos ajuda, como o Senhor Jesus, nos dar em relacionamentos, nos empenhar por isso. E assim, ó Pai, servir e glorificar o Seu nome, porque de outra maneira isso não é possível. Nos ajuda, Senhor, nos constrói no coração esse princípio fundamental da Tua palavra, para que não cuidemos dos nossos próprios interesses somente e não venhamos a nos rebelar contra a sabedoria do Senhor. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos para o nosso cafezinho.